Fala, gente boa, bom dia para vocês. Que bom ter sua companhia aqui junto comigo. Seja bem-vindo de volta ao nosso estudo de Provérbios. Estamos no capítulo 16 e hoje nós vamos olhar o versículo 3, que traz um princípio para nós que vai ser muito interessante. Você vai gostar quando você ouvir, mas que requer de nós o entendimento mais profundo para a gente não fazer confusão aqui, a gente não acabar se frustrando conosco mesmo ou com a palavra de Deus. Então, quero convidar você a abrir sua Bíblia aí comigo. Nós temos uma palavra específica nesse texto que a gente precisa descascar e conhecer e aplicar. E você vai ver que esse texto, primeiro, ele é muito mais complexo do que ele imagina, tem muito mais profundidade do que uma leitura rápida nos faz perceber. E segundo, nós vamos ver que existe aqui um convite para mim e para você, para uma caminhada muito profunda com Deus que resulta, né, traz resultados também maravilhosos para a nossa vida. Olha o texto, junto comigo, Provérbios 16, 3 diz assim: consagre ao Senhor tudo que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. A gente ouve bem-sucedido e fala, amém, eu recebo, né? Bem-sucedido é o que eu mais quero. Então, consagre ao Senhor tudo que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Gente, vamos ir devagarzinho descascando isso aqui. Primeira coisa que eu quero lembrar você é que Provérbios não é um livro de promessas, é um livro de princípios, ok? Não é promessas, são princípios. Tem princípios aqui que se aplicam na grande maioria dos casos e a gente precisa entender que, cara, se você consagrar tudo que você tem ao Senhor, a probabilidade é muito, muito grande de que tudo vá muito bem. Nós vamos falar até de forma bem prática do porquê que tudo vai bem. Não é só porque você consagrou e tem algum misticismo. Tem algumas formas práticas em que o ato da nossa consagração, a atitude que o nosso coração deve passar para consagrar, vai resultar em algo que realmente vai fazer diferença e vai garantir, né? Vai ter uma propensidade para o sucesso. Consagre ao Senhor. Já já nós vamos falar o que que é esse consagre, tá? Mas note ali, tudo que você faz. Nós não estamos falando aqui de uma pessoa que vive uma vida para si mesmo, em si mesmado, como a gente diz, né? Uma pessoa que vive uma vida torta, uma pessoa que vive uma vida de pecado, torta, que chama alguém para fazer uma oração para consagrar aquela loja, aquele projeto, aquele produto, né? A pessoa vive uma vida toda torta, mas ela faz um rito religioso naquele momento para consagrar e pedir a bênção de Deus sobre o todo. Mas o todo não está consagrado, é só aquele momento ali que foi um rito religioso. Não é disso que o texto está falando. Porque o que, que a nossa tendência é? Opa, se eu consagrar vai ser bem sucedido. Então, pastor, vem cá e consagra então. Não, a pergunta é, você já está consagrando tudo para o Senhor? Porque olha só, consagre ao Senhor tudo que você faz. Então, a sua empresa já está consagrada, os teus funcionários, a tua folha de pagamento, né? A tua vida, o teu casamento, os teus filhos. Cara, você já está vivendo uma vida para o Senhor em todas as áreas. Essa é só mais uma. Existe uma consagração não momentânea e pontual, mas existe uma consagração de vida. É um estilo de vida. Então, essa ideia mística de que eu vou chamar o pastor para fazer uma consagração aqui, mas a minha vida não está consagrada, não vai obter os resultados que diz aqui, e os seus planos serão bem-sucedidos. Seus planos serão bem-sucedidos se você estiver vivendo uma vida de consagração ao Senhor, em todos os aspectos, inclusive na tua loja, no teu produto, no teu funcionário, né? Sei lá o que você imagina aí de consagrar. Então, a gente precisa começar a entender dessa forma, porque muita gente, né, quer consagrar,
não porque quer viver uma vida consagrada, mas porque quer o resultado de ser bem-sucedido. Mas o ser bem-sucedido tem a ver com estilo de vida, tem a ver com uma forma de você se portar e de se consagrar, não só um momento, né? Um instante ali em que alguém faz uma oração, tá? Por que isso é importante, gente? Porque a Bíblia aqui não está falando uma coisa mística. Ó, chama o pastor lá que ele vai fazer uma oração e por causa da oração do pastor vai, nossa, agora vai dar tudo certo. Não está falando uma coisa mística assim, como se eu tivesse um poder, né, de reverter situações. Ele está falando de um estilo de vida que, quando vivido, vai fazer toda a diferença. Deixa eu dar alguns exemplos bem simples e bem pedagógicos para você entender. Por exemplo, se você está vivendo uma vida consagrada, ou seja, entregue ao Senhor, separada para o Senhor, sendo direcionado pelo Senhor, priorizando o que o Senhor prioriza, buscando o que o Senhor buscaria, fazendo o que o Senhor faria, esse é um tipo de vida consagrada, ok? O que vai acontecer ao longo do percurso dos seus planos? Por exemplo, que vai fazer com que seus planos sejam bem-sucedidos. Não é uma coisa mística. Por exemplo, se você está vivendo uma vida consagrada, talvez ao longo do percurso, do caminho, né, daquilo que você está buscando ser bem-sucedido, talvez você vai enfrentar alguma dificuldade, você vai enfrentar algum empecilho. Vamos dizer que você está abrindo uma loja. Cara, abrindo uma loja, no caminho deu um empecilho, deu uma dificuldade, deu um imprevisto. Se a sua vida é uma vida consagrada, você vai dizer: Senhor, está nas tuas mãos. Eu não vou forçar, não vou tentar fazer acontecer, não vou passar por cima, não vou queimar etapas, sabe? Não vou queimar processos na minha vida, eu vou entender que se não está acontecendo, o Senhor tem algo para me ensinar. Eu vou recuar e eu vou aguardar no Senhor para que a porta se abra. E essa atitude de consagração, de você entregar para o Senhor, pode ser exatamente o ingrediente necessário para que você não saia trocando os pés pelas mãos, fazendo uma coisa na força do braço que Deus não vai abençoar. Então, consagre ao Senhor tudo que você faz, seus planos serão bem-sucedidos. Não é uma coisa só mística. Ah, pede para o pastor fazer uma oração que daí vai dar tudo certo. Não. Talvez você vai, por exemplo, contratar uma pessoa que no currículo é uma pessoa excelente. O currículo delas fala: meu Deus, não tem pessoa melhor. Mas na hora de contratar, o Espírito Santo fala: cuidado, não é essa pessoa que eu tenho para você. Se o teu caminho não está consagrado ao Senhor, você vai falar: cara, o currículo é perfeito, não faz sentido isso, vou contratar. E você contrata a pessoa indo contra a voz do Espírito Santo. Se você está consagrado ao Senhor, está consagrando o seu caminho, consagrando a sua empresa, consagrando os seus funcionários, sua folha de pagamento, você vai dizer: o Espírito Santo me incomodou. E você vai obedecer à voz do Espírito Santo mais do que o currículo perfeito. E talvez seja isso que vai fazer a diferença para que o seu produto, a sua empresa, a sua loja seja bem sucedida. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Não estamos falando aqui de chama o pastor, chama o padre, vai lá benzer o ambiente, agora está milagrosamente vai ficar tudo bem. Estamos falando de uma vida consagrada, que é uma vida que entende: Senhor, essa empresa é tua, os funcionários são teus, o maquinário é teu, o produto que eu vou lançar é teu, a minha vida é tua, tudo é teu, sabe? Talvez, tirando um pouco do ambiente de empresa, né? Talvez é uma viagem que você vai fazer com a família, né? Cara, consagre tudo, consagre ao Senhor tudo que você faz, até a viagem. E os seus planos serão bem-sucedidos. Talvez você vai planejar aquela viagem perfeita e tal, que você acha que vai ser muito bacana, mas vai ter alguma coisa. O Espírito Santo vai falar: olha, tem um lugar que eu quero que você passe, tem uma pessoa com quem eu quero que você fale, ó, cuidado com isso aqui, joga para mais tarde, faz isso depois. Você vivendo uma vida orientada pelo Espírito Santo, os planos vão ser bem-sucedidos. Por quê? Porque normalmente é a nossa ansiedade, é a nossa ganância, é o nosso medo, é o nosso orgulho que faz a gente trocar os pés pelas mãos.
É a nossa impulsividade. Gente, se eu ganhasse R$ 1 para cada pessoa impulsiva que eu já vi abrir empresa, sem fazer uma pesquisa, sem orar, sem ouvir ninguém, sabe? Vou lá, vou abrir, abrir. Eu gostei, todo mundo vai gostar. Aí você descobre, cara, só eu que gosto, né? Não tem mercado para isso, não tem, né? Então, consagrar tudo ao Senhor significa, Senhor, eu gostaria de abrir essa empresa. O que o Senhor acha? Consagrar ao Senhor significa eu entender aquilo que nós já estudamos há pouco tempo atrás. Vou buscar conselheiros ao meu redor para dizer, olha, eu gostaria de abrir uma empresa assim, assim, assado. Gente, vocês que, né, têm empresa, o que vocês acham sobre isso? Faz sentido? Tem nexo? Tá certo? Né? Espírito Santo, me ajuda a achar o ponto onde eu vou abrir minha empresa. Espírito Santo, me ajuda a contratar os funcionários. Consagrar tudo ao Senhor e aí os seus planos serão bem-sucedidos. Em grande parte, porque não vai ser você tentando fazer na força do seu braço. Não vai ser a sua ansiedade dizendo eu deveria esperar, mas eu vou fazer agora. Não vai ser você só usando a sua prática, a sua experiência para contratar pessoas, mas vai ser você ouvindo a voz do Espírito Santo, porque tudo está consagrado ao Senhor. E aí vamos falar um pouquinho sobre essa palavra, né? Consagre ao Senhor. Claro que tem a ver com sacramentalizar, né? Consagrar, de sagrado, né? Mas se você for para o hebraico, você vai descobrir que essa palavra é a palavra você rolar uma coisa, rolar uma pedra, você pegar uma pedra e você rolar essa pedra numa direção, você rolar a pedra para o Senhor. Você vai lá e você empurra aquela pedra, tem alguns sentidos aqui, tá? O primeiro sentido é o sentido de você tirar o peso dos seus ombros e rolar a pedra do peso sobre os ombros de Deus. Primeiro, Deus, eu estou confiando no Senhor, estou entregando para o Senhor, não vou carregar esse peso é do Senhor. Segunda coisa que é importante é o rolar a pedra igual se fazia rolando a pedra para um sepulcro. Lembra de Jesus, né? Foram lá, botaram Jesus no sepulcro, rolaram uma pedra na frente, que é aquela coisa assim, cara, tá feito, aqui não se mexe mais. É a ideia de você pegar o peso das decisões da sua empresa e dos seus planos, você colocar sobre os ombros de Jesus e falar: Jesus, está contigo, não se mexe mais. Não vou pegar de volta para mim. Não vou ficar rolando para Jesus e rolando de volta para mim. Rolando para Jesus, Jesus, agora entrega para mim. Cara, eu rolei essa pedra, coloquei sobre os ombros de Jesus, coloquei as decisões, né, diante de Deus, e essa pedra está rolada, ela vai ficar lá com Deus. Eu não vou ficar mexendo com isso, pegando de volta, né? Às vezes a gente entrega para Jesus, pega de volta, entrega para Jesus, pega de volta. Não. Tem uma ideia de permanência. Rola uma pedra para um lugar e ali ela fica. Tem um esforço para fazer isso e ali ela fica, né? Como a pedra no túmulo. Só no caso de Jesus que não durou muito tempo, né? 3 dias depois foi rolada por um anjo, porque Jesus saiu do túmulo. Isso é um ponto fora da curva. Mas geralmente você rola e você deixa lá. Existe uma ideia de, cara, de entregar mesmo para Jesus. Cara, rolei essa pedra e coloquei ali. Cara, tá entregue essa empresa a Jesus. Consagrar é isso. Consagrar não é chamar o pastor para fazer uma oração. Isso é importante também. Não tem nada de errado com isso. Mas consagrar é dizer, Senhor, o peso eu coloco sobre os seus ombros. E, Senhor, eu estou te entregando essa empresa, essa viagem, esse produto, essa contratação, seja lá o que for, seus planos, né? Meu casamento, meu desejo de ter filhos. Eu estou rolando isso, eu estou tirando o peso dos meus ombros, estou colocando sobre os ombros de Jesus e estou entregando. Cara, estou rolando essa pedra, uma vez rolada, ela vai ficar ali. Jesus, está contigo isso. Está contigo. Meu desejo de me casar, Jesus, isso está contigo. Meu desejo de ter filho, Jesus, isso está contigo. Meu desejo de me formar, de ter uma faculdade, Jesus, isso está contigo, está nas tuas mãos, não está na minha. E se essa for a nossa atitude, diz, os seus planos serão bem-sucedidos. É onde encerra aqui o nosso versículo, né? Os seus planos serão bem-sucedidos. Por que serão bem-sucedidos? Em grande parte porque nós saímos do caminho e deixamos Deus trabalhar. Porque às vezes a gente acha que a gente sabe como Deus vai trabalhar, né?
Ô Deus, abençoa aí, eu já sei quem que eu vou contratar, qual que é a empresa, qual loja que eu vou abrir, qual que é o nome que eu vou dar, que produto que eu vou estocar, eu já sei de tudo, Deus, só abençoa aí os meus planos. Não, não, não. Entrega para o Senhor os teus planos. Entrega, rola para Ele, isso. E os seus planos vão ser bem-sucedidos. Me lembra de Provérbios 3, versículo 5, né? Confia no Senhor de todo o seu coração, não se apoie no seu próprio entendimento, em todos os seus caminhos reconheça Ele e Ele endireitará as suas veredas. Só que começa confiando no Senhor de todo o coração. Não é pedir para Deus só endireitar as minhas veredas, mas é eu entregar ao Senhor tudo aquilo que eu vou fazer. Então, queridos, consagre ao Senhor tudo que você faz. Entrega para Ele e os seus planos serão bem-sucedidos, porque você entregou, porque você não fez na força do braço, não foi a sua ansiedade falando mais alto, não foi um orgulho falando mais alto, não foi uma soberba falando mais alto. Você, de fato, entregou ao Senhor e seguiu a sua orientação. E a partir disso, então, os meus e seus planos serão bem-sucedidos. Que o Senhor aplique essa palavra ao meu e ao seu coração, nos dê entendimento com relação a isso, entendimento mais profundo do que somente ir lá fazer uma oração na inauguração. É desde os planos, desde os projetos. Senhor, está nas tuas mãos. 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 Que Deus possa nos ensinar a fazer isso, né? E que a gente possa ver essa palavra se cumprindo nas nossas vidas, a partir desse nível de consagração. Amém? Vamos fazer isso agora? Quem sabe você tem alguma coisa para consagrar aí? A gente já ora consagrando isso ao Senhor e encerrando assim o nosso devocional. Pai, nós reconhecemos que o chamado aqui é um chamado muito mais profundo do que a gente imagina, um chamado de realmente entregar a Ti tudo que nós fazemos. Deus, eu oro para que nós possamos viver a nossa vida, o nosso cristianismo, a partir desse nível de entrega. Isso é difícil, é uma questão de fato de senhorio. E nos ajuda, Deus, a entregar tudo ao Senhor como nosso dono, como nosso patrão, como Senhor das nossas vidas. E que a partir disso, então, os nossos planos direcionados pelo Senhor sejam bem-sucedidos. Que assim seja sobre a vida dos meus irmãos. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Um abraço para vocês aí. Que Deus te abençoe. Nos vemos amanhã. Tchau, tchau.